Olá, no dia 20 de novembro nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Rio Grande do Sul e no Brasil vem se esforçando para fazer uma releitura destes fatos históricos. Então esse é o tema do Ubra Conhecimento desta semana. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Eu começo saudando Jorge Luiz Terra da Silva, que tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e mestrado em Direito. Atualmente é procurador do Estado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Atua em áreas como eficiência, desenvolvimento, administração pública e operacionalidade. É voluntário em diversas ações sociais. Seja bem-vindo, procurador. Muito obrigado pelo convite. Eu também quero apresentar Domingos Oscar Soares Luz, que tem graduação em Ciências Jurídicas, é membro advogado da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra no Rio Grande do Sul, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Estudos da História e Cultura Afro-Brasileira, membro da Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direito e participa de diversas entidades do movimento negro. Seja bem-vindo, Domingos. Então eu quero começar a nossa conversa perguntando para o procurador Jorge Terra o que é a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Rio Grande do Sul, do qual o senhor é presidente. A comissão é um processo de justiça de transição, no qual se vai, que tem a incumbência de descobrir verdades, né? Até então não contadas. Até então não contadas, sugerir modificações institucionais e comportamentais, né? Apurar fatos, apurar responsabilidades, criar formas de reparação e formas de reconciliação. É algo que é pouco falado. É verdade, né? Uma justiça de transição não se faz sem reconciliação. O que seriam essas formas de reconciliação? Muitas das vezes nós temos fatos que atingem a comunidade negra e que não são referidos. E que poderiam ser um primeiro passo para nós termos, a partir daquele ponto, temos uma nova caminhada. Eu poderia dar como exemplo o hino rio-grandense. Né? Perfeito, sim. O hino rio-grandense, aliás, todo hino é feito para unir pessoas. Se há uma parte da população que se sente ofendida com ele não há motivo para não se alterá-lo. Dá um exemplo para nós, só para deixar isso bem concreto. Tem aquele ponto em que se diz povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Sim. Já há um movimento forte, né, de pessoas da comunidade negra que não aceitam, não cantam o hino, né, ou não cantam essa parte por se entenderem ofendidas com aquilo. Por conta da nossa história. Então, esse é um exemplo de algo, uma iniciativa que poderia ser uma forma de reconciliação. Domingos, o que mais em relação ao hino? Na realidade, a população negra ela se sente ofendida com a segunda estrofe do hino do Rio Grande do Sul, que ele fala que, mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então, isso seria uma anuência aos lanceiros negros, aos negros que lutavam então na guerra. Até porque o hino do Rio Grande do Sul foi escrito pelo mesmo rapaz que fez o hino do Brasil, durante uma passagem por Rio Pardo, onde os farrapos até então tomaram a cidade de Rio Pardo e fizeram prisioneira a banda imperial. Né? E durante o tempo que eles ficaram presos, ele acabou fazendo o hino do Rio Grande do Sul para os farrapos. Né? Perfeito. Então, essa estrofe, a grande maioria das pessoas, dos movimentos sociais negros, se sentem ofendidos com isso. E como o doutor Jorge falou, um hino é feito para unir pessoas, não para separá-las. Perfeito, claro. Então, essa seria, digamos, uma das tarefas da comissão. O que mais a gente poderia dizer que seria tarefa dessa comissão, especialmente desde quando essa comissão existe? A comissão ela existe desde 2013. Desde 2015, perdão. Aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande, aliás, começou por aqui, né? É a primeira. A primeira e depois... no Rio Grande do Sul. Primeiro a nacional e a primeira seccional que criou uma comissão foi a gaúcha. Olha só. E quando surgiu, inclusive, é a única comissão hoje da OAB que possui membros não advogados.
Isso é interessante, né? Aproveitando a tua deixa, se alguém se interessa pelo tema, ele poderia participar dessa comissão? De que modo poderia participar? Na realidade, a comissão convida representantes da sociedade civil, representantes de movimentos sociais, para que possam vir participar. Nós fizemos rodas de conversas, fizemos para que a sociedade em si possa vir participar, dar a sua contribuição, porque nós estamos sempre num aprendizado contínuo. Perfeito, Dentro desse aprendizado contínuo, nós precisamos ouvir os movimentos sociais, nós precisamos ouvir a sociedade civil, nós precisamos ouvir as outras partes para que nós possamos ter um relatório propositivo, né? Solicitar que através de uma lei, através de um fórum, seja mudado esse segundo estrofe do hino do Rio Grande do Sul, né? Como o Dr. Jorge falou muito, é interessante ter essa reparação, mas também haver a conciliação. Sim, acho que é fundamental, de fato, né, para dar um passo para frente, que a África do Sul fez mais ou menos, né? Exatamente. Grande, né? E eu considero assim, muito curioso, inclusive, o fato de que muitos dos juristas gaúchos e brasileiros vão estudar na Alemanha, né? E ao estudar na Alemanha, não se dão conta, ou se dão conta, não conseguem transplantar para a nossa realidade duas questões. Primeiro, que lá houve uma justiça de transição, né, após guerra. Né? E segundo, que o genocídio, o extermínio dos judeus, não começou com a Segunda Grande Guerra. Ele começou 6 anos antes. Perfeito, né? claro. Ele começou em 33 e não em 39. Lá, e a gente poderia fazer uma relação disso com o extermínio da juventude negra, né? A quantidade de jovens negros que morrem é absurda, né? Já pegaram os 12 maiores conflitos do mundo e nenhum deles tem o número de mortes anuais que há no Brasil, não estando em guerra. Olha só. Né? Nós precisamos, e esse é um trabalho da comissão, levar essas questões para ambientes onde elas não são discutidas. Né? Porque, na verdade, é um processo de reeducação, né? Exatamente. Da sociedade como um todo, sobre fatos que acontecem e que a mídia não divulga, a escola não trabalha adequadamente. Nós aprendemos muitas das coisas, algumas coisas não aprendemos e outras aprendemos de maneira errada. Né? Então, desde as leis, por exemplo, né? Nos ensinam que a lei do ventre livre, né? Quem nasceu a partir de 1871 seria uma pessoa livre. E isso não é verdade, não é o que está na lei. Né? O que está lá é que até os 8 anos, ou quando chegar aos 8 anos, que o senhor de escravos decidiria se ela seria liberta ou se ela se manteria escravizada. Se ela se mantivesse escravizada, ela trabalharia até os 21 anos de idade para esse senhor de escravos. Se esse senhor de escravos entendesse que essa pessoa, essa criança de 8 anos, devesse ser liberta, ele, senhor de escravos, seria indenizado. Né? E o que também é um tanto quanto estranho, né? Porque o pai continua escravo, a mãe escrava e a criança seria liberta. Aos 8 anos, para onde iria? Perfeito. Né? Na verdade, ficava ali no mesmo lugar. Sim. E a lei dos sexagenários, né? Que é de 1885, né? Prevê, também nos ensinam que quem completava 60 anos já era livre automaticamente, e isso não é verdade, não é o que está na lei. Ela tinha que trabalhar até os 63 anos ou até os 65 para indenizar o senhor de escravos, né? E o que é pior? A média de vida. A média de vida do escravo era 30 anos de idade. Ou seja, aquele escravo que conseguisse chegar aos 60 anos de idade, primeiro, ele estava cego, estava todo deplorado por causa dos flagelos e castigos, e na realidade ele era um estorvo para o senhor feudal. Ele era um castigo, ele não produzia nada e consumia algo. Então era uma forma também de liberá-los. Eu concluo também com o Dr. Jorge, falando da questão da própria lei Afonso Arinos. O tráfico negreiro foi proibido no Atlântico, mas todos os navios que a Inglaterra prendia no Atlântico levava até a costa de África, fazia o relato de quem eram os escravos e tal, e mandavam eles para o Brasil, para que eles fossem alfabetizados, para que fossem catequizados, aprendessem uma profissão, e em troca, aquele que ficasse com aquele escravo, que na realidade não era escravo, mas era um negro,
ele daria comida e abrigo em troca daquela mão de obra. Ou seja, não houve uma libertação. A própria questão de Porto Alegre bate muito da questão de ser a primeira capital a libertar, a fazer a abolição da escravatura em 1884, não é bem verdadeira, né? Porque geralmente os escravos tinham que trabalhar de 5 a 7 anos para pagar os custos que os senhores feudais tiveram com eles. Então, que liberdade é esta? Eu só queria acrescentar que o seguinte, que o brasileiro, ou seja, aquele cidadão brasileiro, melhor dizendo, ou seja, aquele que não era mais escravizado, só começou a morrer aos 60 anos, quase 100 anos depois da lei. Entre 1979 e 1980, né? E fora essas questões de pontualmente identificar algumas questões, o fato é que nós temos que discutir, né? Quando nós não conversamos, quando as coisas ficam abaixo do tapete, perfeito, sim. Elas vão se propagando, né? Como preconceito, como verdades, né? Então, há uma necessidade nossa de ir na academia, de trazer academia, de trazer movimentos sociais. Por conta disso que nós já realizamos 3 seminários, né? Nós já realizamos 4 rodas de conversa na sede da OAB sobre cultura, educação, mundo do trabalho e segurança, né? Agora nós estamos realizando rodas de conversa em algumas comunidades, né? Porque muitas das vezes a gente diz, não, pode ser que na OAB, que é no centro. Sim, mas tem gente que não tem o dinheiro da passagem para ir até o centro ou a disponibilidade para ir até o centro. Então nós estamos indo em alguns lugares. Também nós criamos um fórum virtual até para nós termos capilaridade pelo Estado, né? Então as pessoas podem ali debaterem e depois criar proposição, porque não adianta conversarmos indefinidamente e não apresentarmos recomendações. Então, o nosso passo agora é de criar recomendações, né? Como essa, por exemplo, que foi referida aqui, né? De que o governo do Estado estabeleça um concurso público para que receba sugestões de um novo texto para o nosso hino, né? Por conta de que ele ofende alguma parcela da sua população, mantém, né, e reafirma estereótipos culturais negativos, né? E que isso, além de ser prejudicial, é desnecessário, né? Muito bem, nós vamos agora para o intervalo e nós já voltamos. Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E temos como convidados Jorge Luiz Terra da Silva, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, e Domingos Oscar Soares Luz, integrante da Comissão da Verdade. Eu quero continuar tocando num ponto que a gente encerrou no bloco anterior. Como é que essa história da escravidão, no passado, no presente, reflete na vida do cidadão negro nos dias de hoje? O problema, ao não se tratar não se fazer esse processo de justiça de transição, é que ele, como consequência, a gente não é apenas a questão de ser ofendido, não ser ofendido, né? De ser chamado disso ou daquilo, é a questão de que esse preconceito ele se espalha para várias áreas de ação humana. Vai para o mercado de trabalho, vai para o campo da educação, né? Por exemplo, né? Leis que interessam a comunidade negra não são cumpridas. Podemos dar exemplo com relação ao Estatuto da Igualdade Racial, que é de 2010. Ele não tem nenhum artigo cumprido. Olha, né? Só. As leis que prevêem os crimes raciais, né, que é a Lei 7716 e é o Código Penal. Cerca de 70% das pessoas que respondem por crimes raciais são absolvidas. Essas, quando o processo tem sequência. Perfeito, porque como a pena mínima é de 1 ano, o Ministério Público é obrigado a ofertar transação. Transação, leia-se, cesta básica. Nós temos visto que em todas as políticas sociais, os negros estão um passo atrás. Ou às vezes 2 passos atrás, né?
Então, esse é um trabalho que nós assumimos, né? E talvez só tenhamos sentido realmente o peso do nosso trabalho depois de tê-lo começado. Na verdade, é no dia a dia que nós vemos o que as pessoas esperam da comissão, porque já tentaram de numerosas formas, né? Algumas pessoas dizem, não, se eu entrar para a política é um caminho. Sim. Mas daí vem que não consegue entrar na política. Sim. Né? Sim. Aí, mas quem sabe pela educação. Bom, mas a educação tem uma lei, que é a lei mais importante da educação, que é a LDBEM, né? A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, que obriga a ensinar história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Então, nós temos um grave desafio aqui, né? E que nós assumimos e estamos aprendendo com as pessoas, na verdade. Tem algumas coisas que passavam despercebidas por nós. Né? Perfeito, né? Claro. Mas que a gente agora, com esses contatos e com as leituras que temos feito e com os debates que estamos estabelecendo, nós estamos aprendendo bem. Mas isso é bom que se diga, o nosso relatório final, ele não é o fim do nosso trabalho, ele é o início. E também é um desafio, digamos, depois de agregar, além da comunidade negra, todas as pessoas que se dizem cidadãos brasileiros, para ajudar a resolver, encaminhar essa questão, né? Porque é uma tarefa enorme. Tem uma leitura que tem que se fazer bem clara. A escravidão no Brasil durou 353 anos. O período pós-escravidão nós estamos vivendo há 130 anos. Sim. Né? E durante todo esse processo desses 130 anos, nós temos que cuidar muito da concepção do racismo subliminar, que é nos pequenos atos do dia a dia e acabamos muitas vezes não notando. Tem uma pesquisa que demonstra que se tu pergunta para as pessoas, 99% das pessoas dizem que não são racistas. Tu faz 10 perguntas para elas, quase 86% delas são. Porque a nossa linguagem é carregada. Exatamente. E tu faz isso subliminarmente sem tu perceber, sem pensar, e tu vai replicando isso. E aí fica muito... nós trabalhamos o direito à questão da teoria da árvore dos frutos envenenados. Né? Quando tu cria uma premissa falsa, todos os atos a partir daquela premissa são falsos também. Então, a partir daquele momento que tu transforma, tu associa a questão do negro ao pejorativo, a coisa ruim, é muito difícil tu conseguir destituir isso. E aí nós temos a concepção das leis, como o Dr. Jorge muito bem falou. Se olhar, nós temos muitas leis no Brasil. Leis que favorecem o negro, mas nenhuma delas tem eficácia. A própria questão do racismo, a pena mínima de 1 ano. Por que não tem eficácia? Porque não há interesse. Primeiro, quem é que faz leis? O legislativo. Nós não temos representatividade do legislativo. Na eleição passada, em 14, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul apenas um deputado dos 55 que se autodeclarava pardo. E entrou pelo futebol, não entrou por causas sociais nem nada. Nessa eleição nós não temos nenhum. Olha só. Na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, na eleição passada, haviam 2 vereadores negros. Nessa tem somente 1. Então, quem é que faz as leis? O legislativo. Perfeito. Quem executa a lei? O executivo. É só pegar todas as tonalidades e ver quantos são que representam a comunidade negra que estão no executivo, que tem o poder de caneta. E pior, depois vai para quem fiscaliza isso? O judiciário. Nós não temos representatividade no judiciário. Então, há uma dificuldade enorme de galgar esses postos que a gente pode chamar de primeiro escalão. Também uma outra coisa que é bom aqui a gente referir, que algumas pessoas dizem, não, é porque no Rio Grande do Sul teve uma forte imigração. Isso também acontece na região metropolitana de Salvador e na região metropolitana de Fortaleza, segundo os levantamentos que o DIESE faz. Né? Olha só, e ainda mais grave em relação à mulher negra, né? Sim, ela tem 2 marcadores, né? E ela sofre por ser mulher e por ser negra. Quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso na universidade, eu pesquisei os 5 bairros com maiores incidências de negros em Porto Alegre e os 5 bairros com menores incidências de negros. Né? Daí eu peguei e fiz um levantamento sobre índice de criminalidade, índice de gravidez na adolescência, índice de analfabetismo, e são 2 mundos totalmente diferentes. Olha só. Né? Porque se tu pegares a história que conta a ilhota, onde nasceu Lupicínio Rodrigues, e aí durante a ditadura militar havia aquele procedimento do remover para proteger, e esses negros foram mandados para Restinga, foram mandados para a Lomba do Pinheiro, foram mandados para os bairros mais longe, inclusive para Alvorada, onde hoje é o bairro Umbu. E a população negra chega a mais de 70% nesses bairros. E a média de salário dessas pessoas é 18,5 salários. Se pegar os bairros mais ricos de Porto Alegre, como Auxiliadora, Rio Branco,
aquela volta do Iguatemi, que inclusive o Iguatemi era um quilombo, né? Aquela parte onde hoje é o shopping Iguatemi era um quilombo, a média de salário das pessoas ali é de 10,5 salários mínimos. Né? E a mulher negra, ela tendo a mesma profissão, a mesma idade e trabalhando no mesmo local, ela recebe em média 40% a menos que um homem branco recebe exercendo a mesma função. Né? Então, hoje, a nossa sociedade ela continua sendo classista, né? Nós somos divididos em classe A, B, C, D. Ela é muito machista, né? Ela é racista e ela é de gênero. Né? E isso é uma construção, como eu te falei, de anos. E para te conseguir desconstituir isso, a educação é um caminho, é um caminho, mas ele não pode ser um fim nele mesmo, como o Dr. Jorge falou. Nós temos que exatamente ter essa questão da construção e a questão da reparação. Porque, por exemplo, quando se fala em cotas, 90% das pessoas são contra os sistemas de cotas, só que eles não entendem que cota é uma questão reparatória. Perfeito. E também esquecem que lá atrás, por muitos anos, para quem é filho de fazendeiro, que o filho cursava na Universidade Federal engenharia, né? E agronomia e zootecnia, veterinária. O pai dele, que estava lá no campo, recebia o valor de um boi gordo por ano para manter o filho na Universidade Federal. Olha. E naquela época, com um boi gordo, a lei vigorou 30 anos. Com um boi gordo, tu comprava carro, comprava casa. E ele também tinha um acesso diferenciado porque o pai era um produtor. Era um produtor. Né? E aí, quando tu falas em questão reparatórias, tu pega aquele menino que estuda na escola, por exemplo, lá na Vila Umbu, em Alvorada, que é o menor IDH que tem, né? E tu pega esse menino e coloca para concorrer, ou uma menina, com um aluno da escola militar, tem matérias que aquele aluno lá nunca vai ver. Claro, falta de professor, às vezes ele não tem a alimentação correta, ele não consegue ter a matéria disponibilizada todos os dias. Então, de que forma ele vai concorrer a um cargo ou uma vaga, por exemplo, na Universidade Federal com aquele aluno da escola militar? Sim. Então, o sistema de cotas é para dar que aquele aluno lá da UMBU, ele concorra com os outros que estudaram em escola pública como ele, com todas as deficiências da escola pública, com todos os problemas que tem, deles terem pelo menos um ponto de partida igual. Perfeito. Né? Por isso o reparatório. Né? Sim, e aí volta para a construção da premissa negativa. Porque quando fala em sistema de cotas, tu está falando que o negro é inferior. Não, tu não está falando isso. Tu está reparando um dano de 353 anos. Sim. Só uma coisa. O óbvio também precisa ser dito. Não basta a pessoa se inscrever no vestibular da URGS. Ela tem que estudar e ela tem que alcançar uma nota mínima. Perfeito. Sim. Digo porque em várias discussões as pessoas falam, quer passar sem estudar? Não. Quem não estudar vai ter cotas, mas não vai passar. As pessoas que passaram por cotas raciais, não existe cotas raciais aqui no Brasil, na URGS. O que existe são cotas sociais e dentro das sociais tem um recorte racial. Né? Mas então, essas pessoas, elas têm que estudar, é bom que se diga, e elas têm que fazer prova e alcançar uma nota mínima. Né? Porque a gente costuma muito ouvir ainda pessoas que nem sabem como é que funciona o sistema. Né? E mais, né? Na URGS, por exemplo, por longos anos, no curso de Direito, por exemplo, eram 120 vagas. Sim. Então, somente 120 vagas. Depois dividiram diurno e noturno, 60, 60. Quando foram criar as cotas, criaram mais 140 vagas. E metade ficou por acesso universal. Portanto, então, quem concorria a 120 passou a concorrer com 190. Sim. 70 era para aquelas pessoas que atendiam questões sociais. Dessas, metade eram questões critérios sociais e critério racial. Portanto, nós estamos falando de 190 para acesso universal, e 35 para acesso meramente social e 35 para social/racial. E a discussão toda é com relação a essas 35. A mesma fúria, digamos assim, nós não vemos quando a gente pergunta, mas tu acha justo que, primeiro, que exista colégio militar? Por que eu, com o imposto de renda, tenho que custear um colégio militar? Né? Aí agora eu faço a segunda pergunta. E tu acha justo que o filho de militar tenha um acesso diferenciado no colégio militar? Porque o número de vagas para militares é bem maior do que quem é para civis.
E por que isso? Aí não te parece uma injustiça, né? E mais, quem estuda no colégio militar, como é uma escola pública, pode participar de sistema de cotas. Então, nós como sociedade consideramos injusto que alguém que estuda numa escola pública, que não seja o segundo grau da brigada, para qual vale o mesmo que eu falei com relação à escola estadual, e talvez o segundo grau da brigada pior, porque são professores da rede estadual. Bom, mas aí a gente considera como injusto que alguém que estude numa outra escola pública tenha um acesso diferenciado para concorrer às vagas de universidade pública. Então, agora sim, um recadinho final, assim, que vocês queiram dar para a gente fechar o programa. Agradeço, né, o convite e convido as pessoas que acessem o site da comissão. E porque lá nós estamos estabelecendo vários debates. E é importante que um número grande de pessoas participe, até para que nós tenhamos legitimidade no trabalho que estamos fazendo. Muito bem, Sr. Domingos. Da minha parte, eu agradeço pelo convite também, obrigado pelo tempo despendido. E complementando, Dr. Jorge, dentro da plataforma do Fórum Virtual, nós estamos montando, né, o Mapa Negro do Rio Grande do Sul, onde hoje já consta a grande maioria dos clubes sociais negros que existem e existiram, que eram importantes sociedades, que era onde o negro podia frequentar, e também havia a questão da solidariedade, inclusive auxílio funeral e algumas para a questão do negro, né? E educação também. E educação. Os clubes sociais negros, os quilombos reconhecidos e não reconhecidos no estado do Rio Grande do Sul, né, que hoje nós temos lá no site mais de 80, alguns terreiros nós já colocamos lá também, as escolas de samba, inclusive do interior do estado e agremiações. Então nós estamos montando esse site para fazer tipo um percurso do negro no Rio Grande do Sul. Olha só, que até para destituir um pouco essa ideia de que aqui não há negros, que não há toda essa caminhada. Então, entre lá no site, se cadastra, pede autorização, venha participar conosco para ajudar a construir essa caminhada que não é só nossa, não é da Comissão da Verdade Negra sobre a Escravidão da OAB-RS, é uma caminhada da sociedade como um todo, né? Porque exatamente a democracia racial, ela vai se dar uma democracia racial quando todos nós pudermos caminhar juntos. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Jorge Terra. Muito obrigado, Domingos Soares da Luz, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ultra Conhecimento. Até lá!